Olá pessoal, continuando as nossas videoaulas de conjuntos aqui, vamos falar de alguns conceitos associados agora. O primeiro conceito é o conceito de igualdade de conjuntos, que diz que para que dois conjuntos sejam iguais, eles devem ter os mesmos elementos. Então vamos fazer alguns exemplos aqui. Conjunto A, por exemplo, possui os elementos A e E. E o conjunto B possui os elementos E e A. Pergunto para vocês se esses dois conjuntos são iguais. E a resposta é sim, eles são iguais. Porque apesar da ordem dos elementos estar trocada, os elementos são os mesmos. Tá ok? Vamos para o próximo exemplo agora. Eu vou colocar um conjunto C aqui, formado pelos números 2, 4 e 6. E embaixo eu vou colocar um conjunto D, formado pelos números 2, 4, 6, 6 e 6. E agora, esses dois conjuntos aqui são iguais? E a resposta também é sim, eles também são iguais. Porque possuem os mesmos elementos, apesar de no conjunto D o elemento 6 estar repetido. Tá? Isso não tem influência nenhuma. Os elementos são os mesmos. Vamos dar mais um exemplo aqui agora. Vamos pegar o conjunto E, formado pelos números 8, 9, 10 e 11. E vamos pegar o conjunto F, que é composto pelos elementos x, que pertencem aos números naturais, tal que x é maior do que 7 e x é menor do que 12. Temos dois conjuntos que são iguais também, né? O conjunto E é igual ao conjunto F. Só que esse primeiro conjunto aqui está escrito na forma de citação. E este segundo conjunto está escrito na forma de propriedade. Beleza? O próximo conceito é o conceito de conjunto unitário, que diz que para que um conjunto seja unitário, ele deve ter apenas um elemento, ou seja, isso é um conjunto unitário, possui apenas o 1000 como elemento. Este conjunto B aqui também é unitário, possui apenas o elemento T dentro dele. Um outro conjunto unitário seria, por exemplo, esse conjunto C aqui. Ó. C é formado pelos elementos x pertencentes aos naturais, com x maior do que 4 e x menor do que 6. Observem que para satisfazer isso aqui, ó, dentro do conjunto dos números naturais, nós temos apenas um elemento, que é o 5. Né? Então o C aqui, ele pode ser representado assim também, que também é um conjunto unitário. Beleza, gente? Próximo conceito é o conceito de conjunto vazio. O conjunto, para ser vazio, ele não possui nenhum elemento. Então, existem dois símbolos para caracterizar o conjunto vazio. O primeiro símbolo é esta bolinha aqui com um traço. E a segunda forma é utilizando as chaves, sem nenhum elemento dentro. Essas duas formas aqui representam o conjunto vazio, tá, pessoal? Atenção para isso aqui agora. Ó. Eu vou até trocar a cor aqui. Vou colocar um vermelho. Ó, atenção. Essa representação aqui, ó, não é de conjunto vazio, tá, pessoal? Isso aqui representa um conjunto unitário.
em que o único elemento do conjunto é o símbolo aqui dentro. Tá? Então tenham cuidado. E o último conceito dessa videoaula é o conceito de conjunto universo, que é o conjunto formado por todos os elementos com os quais estamos trabalhando no momento ou num certo contexto. Tá? Então, por exemplo, se nós estamos resolvendo uma equação que tem como resposta um número inteiro, nós podemos dizer que o conjunto universo é o conjunto dos números inteiros. No estudo dos divisores e de múltiplos de um número, por exemplo, esse universo U ele pode ser o conjunto de números inteiros. Certo, gente? Então vamos fazer um exercíciozinho de fixação aqui, para fixar esses conceitos. Classifique os conjuntos abaixo em vazio, unitário, finito ou infinito. A. A é o conjunto das soluções da equação 2x mais 5 igual a 19. Olhando para essa equação aqui, a gente percebe que ela vai ter apenas uma solução, pessoal. E, portanto, o conjunto das soluções ele vai ser unitário. Nós não precisamos resolver a equação para perceber isso, mas vamos resolver ela aqui para ficar um pouco mais claro. Então eu vou colocar a equação aqui, 2x mais 5 é igual a 19. Eu vou passar o 5 para o outro lado da igualdade, subtraindo. Nós vamos ficar com 2x é igual a 14. E agora eu vou passar o x para o outro lado, dividindo. E nós temos que a solução da equação é x é igual a 7. Apenas uma solução. Ó. Então, o conjunto solução dessa equação é esse aqui. E isso aqui é um conjunto unitário. Vamos para o próximo. O conjunto B é formado pelos elementos x que pertencem aos naturais, tal que x é maior do que 10 e menor do que 11. A primeira parte da propriedade nos diz que o x é um número natural e é maior do que 10. E a segunda parte da propriedade nos diz que o x é natural e é menor do que 11. Então, eu vou escrever aqui embaixo o conjunto dos números naturais para a gente fazer essa análise. Tá? Eu vou escrever os naturais até o 15, para que fique mais fácil de compreender. E vou colocar as reticências aqui, indicando que o conjunto cresce indefinidamente, tá? Então, percebam só que em verde, é dito que o x pertence aos naturais e que o x é maior do que 10. Ou seja, para a primeira parte nós temos esses números aqui, então. E para a segunda parte, é-nos dito que o x pertence aos naturais e é menor do que 11. Ou seja, para satisfazer a segunda parte, nós temos que ter esses números aqui. Ó. Então, olhem atentamente para isso aqui. Não há nenhum elemento do conjunto dos naturais que estão aqui embaixo que atenda a essa propriedade como um todo aqui em cima. Ó. Nós não temos nenhum elemento aqui que atenda tanto a afirmação azul e a afirmação verde ao mesmo tempo, a propriedade do conjunto B. Então, vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é conjunto vazio. Tá? Letra C. Vamos olhar para esse conjunto C aqui, composto então por esses elementos que estão aqui. Ó. Ele é um conjunto vazio? Não, ele possui elementos. Ele é um conjunto unitário? Não, ele possui mais do que um elemento. Ele é um conjunto finito? Também não, porque essas reticências aqui ó, indicam que o conjunto está crescendo indefinidamente. Então ele é um conjunto infinito. Ok? E a letra D? Nós temos o conjunto formado pelos números 0, 10, 20, 30, reticências até o 90. Ele é um conjunto vazio? Não, também não é. Tem bastante elementos aqui. É unitário? Também não. Tem mais do que um elemento. É finito? Sim, pessoal. Ele é finito, porque a gente consegue ver que o primeiro termo é o 0 aqui, ó, e o último termo é o 90. Essas reticências que estão no meio aqui, elas indicam que tem termos ocultos aqui no meio. Tá? Então, seguindo a lógica aqui, 0, 10, 20, 30,
Os termos ocultos aqui seriam 40, 50, 60, 70 e 80. E o último termo seria o 90. Então esse conjunto aqui ele é um conjunto finito. Certo? E chegamos ao fim da nossa videoaula. Se esse conteúdo te ajuda, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e marca o sininho para receber os vídeos novos. Compartilha com os teus amigos também, caso eles tenham dificuldade nessa matéria. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!